estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje aqui na bancada com Regiane Medeiros, debatendo sobre a participação da mulher na política brasileira. Regiane, o fato de nós termos tido uma mulher no mais alto cargo ocupando o mais alto cargo político da República, digamos assim, reflete a realidade da participação política feminina brasileira, e existe alguma diferença na participação política feminina no executivo e legislativo? Bom, se a gente pensar, né, assim, nós tivemos a primeira presidenta do Brasil, né, que foi uma importante referência, né, na América Latina. E se a gente for pensar assim, se isso se traduziu no aumento, né, assim, se refletiu no aumento da participação, não, porque nós, como eu já coloquei, né, nós temos o número de deputadas e senadoras na casa dos 10%, né, então é um número pequeno, mas foi para o imaginário, né, para a representação que isso significa, foi muito importante, né, porque nós pensamos assim também, nós temos uma presidenta, né, o país tem uma presidenta mulher, e não só por isso, né, nós do movimento, que fazemos parte do movimento feminista, como a Marcha Mundial das Mulheres, né, e outros movimentos e movimentos sociais, né, as mulheres que estão organizadas em vários lugares, na CUT, né, em algumas centrais, nós percebemos que ela não era só o fato dela ser a primeira mulher presidenta eleita, mas era uma mulher que tinha um compromisso, né, que tinha um compromisso com as lutas sociais, que tinha um compromisso com a classe trabalhadora, né, e por isso que também implementou, continuou na implementação de algumas políticas sociais importantes, né, que atingiram positivamente as mulheres, né, então... É como você mesmo já falou, né, Regiane? Não basta ser mulher para estar ali, né? A intenção da efetiva participação feminina na política é fazer valer os nossos direitos, que muitas vezes, né, são preteridos, né, em relação aos direitos dos homens. Então, assim, não se quer que a mulher esteja lá porque é mulher. Nós queremos que a mulher esteja lá para representar as outras mulheres, né? Uhum, é isso mesmo. E uma coisa assim, né, ela representava, ela tinha a representação de um governo progressista no país, né, que implementou políticas muito importantes para as mulheres, né, e para a classe trabalhadora como um todo. Mas tem uma coisa, né, que assim, do ponto de vista da representação, para as mulheres que estão discutindo, que estão nos partidos, para as mulheres que estão nos sindicatos, que estão ocupando, que estão em outros espaços, né, de discussão e de poder, também puderam pensar, né, que se antes não pensava, eu posso fazer isso, né, eu posso de repente ser candidata a vereadora, né, então é um incentivo. E a gente, né, escuta também um pouco às vezes no imaginário das crianças, né, a gente já escuta assim nas brincadeiras de criança, hoje as crianças já se colocam, né, as meninas também já se colocam como, tipo assim, você vai ocupar que espaço, você vai ser o quê, né, então as meninas também já se colocam com esse imaginário de que é possível elas serem presidenta do país. Agora, para a gente pensar um pouco nessa questão da diferença entre o legislativo e o executivo, né, assim, o legislativo tem essa questão que está mais diretamente ligada à fiscalização, a propor leis, né? Então, tem uma certa limitação, né, em comparação com o executivo, né, porque o executivo é quem diretamente implementa as ações, é quem faz os programas, e no caso das mulheres também ocupando esse espaço, pode, sei lá, na prefeitura, pode pensar organismos de políticas para as mulheres, podem pensar
ações direcionadas para a promoção das mulheres, para a promoção da igualdade, né, que pense em relação a ações da educação. Então, assim, no executivo você tem isso, esse poder. No entanto, as mulheres, quando ocupam esse espaço, tem uma forte pressão sobre elas, né? Uma pressão sobre a capacidade, né, que as mulheres têm para ocupar esse espaço, né? Então tem muito questionamento de que vem dessa ideia de que esse espaço não é para as mulheres. Então isso faz, né, com que tenha uma desconfiança sobre a capacidade das mulheres, né, de estarem no legislativo e no executivo. E também tem uma pressão muito a partir de uma visão masculina. Né? Então, mesmo quando as mulheres estão executando a política, né, então as exigências, a forma, né, é sempre pensado a partir do homem. Né? Então, a política ela é pensada a partir do masculino, né, do âmbito masculino, e quando as mulheres executam a política, ou quando elas ocupam um cargo de poder, elas também são pressionadas sobre isso. Né? E como eu já coloquei, para as mulheres ocuparem esse espaço, elas têm toda uma questão, né, que eu já coloquei. Tem o aspecto do privado, né, do trabalho doméstico e do cuidado. Tem todas essas responsabilidades que são dadas às mulheres, né, que são tarefas das mulheres, e quando elas ocupam esse espaço, elas acumulam. Né, elas acumulam essa tarefa, e mais isso da desconfiança, né, se realmente as mulheres vão ter a capacidade de executar. E também se agrega aí, né, uma coisa importante que, como já foi colocado, né, não basta ser mulher para ocupar. Então, não significa que as mulheres estando na prefeitura ou estando na Câmara de Vereadores, que elas realmente vão representar as demandas, as ideias e as necessidades que as mulheres colocam, né, que a sociedade, que as mulheres colocam como um todo na sociedade. Rejane, e você acha que o sistema eleitoral, a legislação eleitoral atual, ela influi, ela contribui para essa baixa representatividade feminina? Com certeza, sim. As mulheres, elas geralmente são quem menos tem acesso a recursos para a campanha, né? Então, desde a dificuldade das mulheres, né, delas ultrapassarem essa barreira e serem candidatas de fato, né? Então, muitas vezes as mulheres têm menos recursos para fazer a campanha. Tem uma questão, né, que tá diretamente ligada, que os movimentos feministas, né, que os movimentos sociais têm pautado na sociedade, que é o debate da reforma política, né, há algum tempo que vem se fazendo, e nesse debate da reforma política, a gente tem pautado, né, essa questão dos recursos privados de campanha, né? Então, por mais que se coloque, né, que a gente tem, que as pessoas podem doar, que não pode doação de empresa, mas um empresário ou qualquer cidadão, né, pode fazer uma doação, pode doar para a campanha até 10% do que foi declarado no imposto de renda do ano anterior, né? Então, quem tem um poder aquisitivo muito elevado, então vai poder doar uma boa quantia para a campanha, né? E muitas das vezes as mulheres, elas não têm acesso, né? São as que menos têm acesso, e principalmente as mulheres mais pobres, né? As mulheres que têm um poder aquisitivo mais baixo, e aí a gente pensa também nas mulheres negras, né? Então, jovens, então a gente vai refletindo sobre essas questões, né? E aí nós temos que fazer um debate, né? E a reforma política, ela tem que realmente pensar sobre essas questões, né? De como que é feita a campanha, como é que são definidas os candidatos, as candidatas, né? Então, são questões que ficam aí, que é importante a gente refletir sobre isso, né? E a reforma política promove aí um pouco esse debate. Rejane, nós já citamos aqui que o percentual mínimo para candidaturas femininas é o percentual de 30%, não é isso? Qual o papel dos tribunais eleitorais, do Ministério Público, na garantia desses direitos?
talvez na investigação e punição de candidaturas fictícias? Isso é importante, né? É importante que os órgãos eles cumpram com esse papel, né, de investigar, de punir, né, como eu já coloquei anteriormente. Se os 30% ele não está sendo alcançado, então nós vamos retirar a candidatura, tem que ser retirada a candidatura de um homem, tem que ser retirada a candidatura dos homens, né, até chegar ao percentual exigido. Então isso também coloca uma pressão sobre os partidos para refletirem sobre isso. Uma outra coisa, nessa questão de pensar sobre os percentuais, né, uma outra questão que é muito importante, né, dos órgãos, que inclusive já foi feito, que é essa questão das campanhas, né, de fazer campanhas televisivas, de rádio, que trabalhe, que faça o incentivo, que faça a discussão da importância da participação feminina, da participação das mulheres na política, né? Então, esses órgãos já promoveram essas campanhas e eu acho que é um instrumento importante, né? Um instrumento importante para que, por meio da educação, que contribui fortemente para que as mulheres ocupem esses espaços. Pois é, a educação é instrumento para tudo, né? Para mudar qualquer realidade, a educação e a informação. Regiane, nós teríamos ainda até outros questionamentos a fazer sobre o tema, mas em virtude do tempo, infelizmente, não vai ser possível. Então, desde já, nós agradecemos o convite mais uma vez e deixamos as portas abertas para você retornar aqui e conversar, quem sabe, sobre outros assuntos. Ok, nós que agradecemos a oportunidade. Eu tenho meio minuto. Sim, pode ficar à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Porque assim, como a gente falou dessa questão da educação, né, e eu fiquei lembrando, assim, nós vivemos num momento, num período extremamente complexo, né, onde nós estamos falando aqui de participação das mulheres na política, e nós vivemos um momento de retrocesso no país, né, após um golpe, e com isso, né, nós dizemos que nós queremos, na verdade, que avance as políticas da educação, as ações de prevenção, as ações que promovam a igualdade, né, mas nós vivemos num momento, um retrocesso, porque nós tivemos agora, essa semana passada, a aprovação da PEC 55, que congela por 20 anos os recursos da saúde e da educação. Então, se nós estamos dizendo que tem que ter mais educação, como é que congela os recursos? Uma outra coisa, né, a reforma do ensino médio, né, que está sendo pautada aí. Nessa reforma, você tira a sociologia, você tira a filosofia, então você tira disciplinas obrigatórias do ensino e que isso atinge diretamente ao senso crítico, ao pensar do cidadão e da cidadã, né? Então, nós temos que trabalhar mais o senso crítico do cidadão e da cidadã para que a gente queira realmente construir e contribua com a construção de uma sociedade de homens e mulheres com igualdade. Obrigada. Obrigada a você, Regiane, uma boa noite. O terceiro bloco do Cidadania vai chegando ao fim, mas após um breve intervalo nós iremos retornar com o quadro Concurseiro Moçorense e o nosso professor Fábio Hunter. Então você que está aí focado, estudando para o concurso, não pode perder o próximo bloco do Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.